Corinthians, ô Gabi, você levantou uma bandeira que eu tinha meio que prestado atenção em outros jogos, mas eu não sabia botar em palavras. E você foi cirúrgica. Qual é a função desse meio do Corinthians? O que cada um tem que fazer? Então, o Bidon tem que buscar bola? O Bidon é bola, gente. O Bidon joga bola. Sim, ele não é é ruim. bom de bola. Mas também não vai ser um cara pra Mas ele não é a resolver. solução da seleção brasileira. Bruno, mas eu acho que o Bidon é aquele jogo... E aqui falando especificamente do Bidon, e é uma situação que vai além do campo. O Corinthians precisa fazer dinheiro. E o Bidon é o jogador que, inclusive, o Fabiane trouxe aqui, que o PSV, inclusive, mandou olheiros pra acompanhar um pouco o Bidon. Como é que você quer vender um jogador se ele entra em campo e ele parece perdido? E aí eu acho que passa muito pelo treinador. Porque os jogadores parecem que eles não sabem o que eles têm que fazer. E por isso que eu acho que o resultado de ontem é um pouco de demérito também do Cruzeiro. Porque um bom momento do Corinthians foram os últimos 10 minutos. Que o Corinthians realmente foi pra cima, atacou. É quando tem essa boa chance do André Ramalho, que seria de cabeça, e o Vidalba tira em cima da linha. O Cássio ainda antes faz uma outra defesa também e teve a chance do Memphis Depay. Esses foram os bons momentos do Corinthians. O Cruzeiro teve a oportunidade de atacar. Finalzinho do segundo tempo. Muitas das vezes o Cruzeiro era parado nas faltas. Então aí era a única opção que o Corinthians tinha, parar o Cruzeiro nas faltas. E que tá tudo bem, né? E faz um parte recurso do jogo. futebol. E faz parte do futebol. O Corinthians é completamente perdido. Ontem conseguiu um pontinho, mas isso... Um pontinho não te garante no campeonato. Se você empatar todas as rodadas, não te garante no campeonato. O Corinthians precisa ganhar e precisa entender como é que esse time vai O funcionar. Corinthians tá na mesma distância do Z4 pro líder. Foi bom pro Dorival assim, respirar, ponto. vai Se esperar. perde ontem... Aí vamos supor, vai enfrentar o Botafogo, aí depois vai pegar o Palmeiras. Se perde esses 2 jogos. o Dorival tá fora. Tá bom, o Dorival tá tá fora. Mas Beleza, o quem resto da vem? temporada, né? É isso, tem o resto. Aí Não vai dá pro voando, Corinthians mas O pensar ouvinte tocou num só ponto em alguns importante momentos. aqui. O Romerito Macedo. Eu não acredito nisso, mas a gente começa a questionar. Ele falou, Martelo é real, todo mundo sabe. O Dorival não gosta do Carrilho e do Angeleri por conta do Ramon Dias. São 2 caras que eram bruxos do Ramon Dias e perderam espaço mas, gente, instantaneamente. Não acho que é por aí, mas é se inexplicável o- como eles pararam de jogar. Exato. O Angileri foi titular no Paulistão. O Sim. Angileri era titular Sim. no Paulistão. E foi quando a gente falou, E beleza, o marcador. Corinthians encontrou um Vocês lateral. lembram? A frase que a gente usou aqui no resenha foi: o Corinthians achou um lateral esquerdo. O Angileri, defensivamente, é melhor que o Bidu? É. O Bidu, com a bola nos pés, é melhor que o Angileri? Sim. Aí você tem que equilibrar e ver o que o cara quer. Ao que tudo indica, o Dorival tá gostando do Bidu. O Carrídio não serve. O Carrídio, pra mim, quando ele jogou como meio armador do Corinthians, vocês lembram na final contra o Palmeiras? Pô, jogou demais. Que ele jogou como se fosse um 10? Jogou demais. Foi uma das melhores atuações dele. Então, eu não sei... Era eu, a Nina? Você. Eu? É. Sou eu ou sou a Nina? A Nina, É a Nina. Já É a veio. Nina. Vai lá, Nina. Aí é o seguinte, voltando ao raciocínio aqui, o Ricardo Capriotti que entrou no estúdio, sabe quando o diretor chama você na Aí, sala de tchau aula? pra Nina. Todo Aí vem mundo aquele... ficou tenso. Vê o chefe de esportes aqui, apontou Nina. Bom, Nina, foi um prazer, hein? Voltando a falar sobre isso, eu acho que nessa questão de falta de clareza do posicionamento dos jogadores do Corinthians, o técnico precisa fazer essa leitura. Chega aqui, Garro, Carrídio, Martínez. Minha gente, é o seguinte, eu tô tacando 6-5 ali no meio, falando bem português, entendeu? Para que possamos tacar o 6-5 ali no meio. Como é que vocês gostam de jogar? Eu gosto de jogar aqui. Então tá bom. Então nós vamos fazer um negócio aqui. Nós vamos começar a testar. Entendeu? Bem no português. Então, você gosta... Cada um joga na sua posição. Você se sente como? Porque, gente, não é... O Garro não esqueceu de jogar bola. Carrídio não esqueceu de jogar bola. Bidon não esqueceu de jogar bola. O Martínez não esqueceu de marcar. E uma coisa que eu percebi também. Por que o Corinthians fica tão distante da zaga do meio de campo? Sim. Ele está com Não o tem Memphis aproximação Depay. nenhuma. Não, tá com o Memphis Depay lá na frente, que ontem foi mal mesmo no jogo. E joga, no caso, ontem jogou o Thales Magno, que também, Foi. gente, o Thales Magno. Mas, Eu vou mandar um abraço pro meu pai, ele chama um perfil de jogador meio que enceradeira. Sabe o cara fica encerando na lateral? Ali, o Thales Magno é isso, ele encera de um lado, ele encera de um outro, ele fica meio... Sabe? Mas ele é útil, cara. Não, ele é útil, mas... sabe o que eu penso muito, assim?
no começo da temporada, no final do Campeonato Paulista, mais especificamente, se a gente pegasse o time do Corinthians, vários jogadores ali, e a gente colocaria o time do Corinthians terminando talvez na 10ª posição do Campeonato Brasileiro, um time que não ia brigar brigar contra o rebaixamento, mas um time, exato, mais um time que a gente falou, pode terminar em 10º, pode conseguir uma vaga na Sul-Americana, não tem grandes pretensões, mas também não vai brigar contra o rebaixamento. A gente vai pra 16ª rodada e parece que o time do Corinthians tá desmontado, só que tem os mesmos jogadores. É verdade. Os mesmos jogadores. E o Ramon Dias em casa, hein? Menos o treinador, né? Mas os jogadores do Corinthians são os mesmos. Isso que me causa uma grande estranheza. Todo mundo desaprendeu? E assim, quando era o Ramon Dias, o que eu ouvi de corintiano reclamando, mas assim, esse cara não sabe nada, não tem noção de como monta um time. E, gente, foi um time do Corinthians que venceu o Palmeiras na final do Paulista, que venceu um título depois de 6 anos com propriedade. Sim. Venceu envolvendo o Palmeiras. O Palmeiras que tudo bem, não é o mesmo jogo. Palmeiras bicampeão da Libertadores. O segundo foi aquele jogo 1. Mas o primeiro foi tem isso. mais cara. O segundo jogo, ele tem cara de lenga-lenga quando você já tem uma vantagem. Mas o primeiro jogo, o Corinthians faz uma partida no Allianz que envolve o Palmeiras. Com o Mateuzinho tirando uma chance do Palmeiras na linha. E que é muito pouco comum que esse tipo de coisa aconteça. Que um adversário, de fato, envolve o Palmeiras não consiga ali ter uma reação. E no segundo jogo, não joga bem o Palmeiras. Muito por mérito do Corinthians. Porque a gente insiste em falar isso, né? Não, porque o Palmeiras não consegue... Gente, tem um adversário do outro lado. Que te marca, que tem um sistema tático, que Aí ele jogou muito nessa partida. Muito. Inclusive, meio de ponta, né? Vocês vão lembrar, ele jogava bem espetado. E aí, é isso, Gabi. Como é que agora o Corinthians está desmontado? A gente tem o mesmo grupo. Você tem um vestiário completamente diferente, com uma gestão de crise, com o Memphis, Sim, a questão que política. reclama, uma questão política que não tinha explodido até então. Hoje tem protesto, 7-10. E entra isso. Opa. Como é que é, Gabi? É Fala verdade, de Hoje novo. bem tem lembrado. um protesto Protesto é marcado, hoje, 7-10, quinta. no Parque São Jorge. 7-10. Já estava por conta do 1910, né? Isso. marcado antes mesmo, Bem tá? Só colocado, pra lembrar, você, torcedor corintiano, antes mesmo do jogo de ontem. Então esse processo tá marcado, acho que desde segunda. E a Nina lembra um ponto, é que a percepção, acho que no trabalho do Ramon Dias, é que o Corinthians tinha batido o teto. Que daquilo ali não melhorava. E para o Campeonato Brasileiro ia ser pouco. Vem o Dorival. Mas a pergunta é, qual é o fundo do poço? Se é aquele... Aí se a vem gente o viu um Dorival, teto. não deu liga. A verdade é essa, não deu liga. A não ser que ele vire a chavinha aí, porque fez teste, né? Coloquei o Charles. O Charles não vai resolver o problema do Corinthians, gente. O Magno tem a utilização dele. O Thales Magno é um jogador que tem a sua utilização. Mas a impressão que eu tenho é que o Dorival tá querendo expor algumas carências no elenco pra justificar o discurso dele de que, me prometeram 4 reforços. Mas, cara, o Corinthians, desde o começo do ano, tava na cara que não ia se reforçar. Não se reforçou no começo do ano, não seria agora que ia gastar dinheiro pra, enfim, mudar alguma coisa no projeto. Eu custo a colocar isso como o principal motivo do fracasso do Dorival no Corinthians até aqui. É o principal culpado do Dorival, porque um assunto que você falou durante a semana. O Mirassol ganhando fora de casa, sacando 3 no Santos. Foi em casa, né? Você tem time. Isso. Você tem time melhor do que o Corinthians, um Bahia, por exemplo, na tabela do Campeonato Brasileiro, um Red Bull Bragantino, uma folha salarial do Corinthians é injustificável. Aí eu te pergunto, qual que é o problema do Corinthians? É só política? O jogador realmente tá todo mundo abalado? Os caras estão treinando abalado psicologicamente pela política? Ou é o Dorival Júnior o principal culpado? Aparentemente não é salário, né? Porque o que tá atrasado é a premiação. O salário tá em dia. Pelo menos até esse momento, né? A gente não tem nenhuma informação de salário atrasado. Esperando só a premiação, inclusive, que parece que vão pagar em 3 vezes. Então, é assim, qual que é o problema do Corinthians? O problema é que assim, o tempo passa, o futebol, como já disse o Stabile, acreditamos no trabalho, mas futebol é resultado. Deixa o Dorival perder o primeiro jogo em casa contra o Palmeiras na Copa do Brasil semana que vem pra você ver se ele não cai. Porque aí... Acho que no primeiro não. Mas aí é que às arriscado, vezes, né? Semana, É que aí às É bem vezes você arriscado. sabe como diretoria gosta de 2 dias antes do clássico, ou vai ter o Fortaleza depois, né? Derrubar o treinador pra ver se tem uma injeção de ânimo. Porque aí tem um jogo de volta e ver o que tava rolando. Mas também adora perder o primeiro, trocar de técnico pro segundo E jogo. perder o segundo também. Como se o técnico novo fosse, em menos de uma semana, reverter o resultado. Sinal de alerta ligado lá no Corinthians, portanto.